Olá, bom dia a todos, como estamos? Iniciando mais uma live hoje, dia 6 de junho de 2021. Bom dia, Breno, olá. Um projeto iniciado, na verdade, em 2019, no projeto Café com Leni, que eu iniciei ainda em Sinop, para apresentação das minhas obras, para conversarmos sobre leitura, sobre literatura, e que inicialmente era presencial nos cafés. A gente sentava e conversava sobre esse tema, eu apresentava os meus livros. Eu sou a escritora Leni Zilioto e com a pandemia eu trouxe Café com Leni para a internet. A princípio apresentando os meus livros em forma de vídeos gravados, e depois eu ousei iniciar as lives para a apresentação das minhas obras, da leitura, da literatura, e com o tempo convidando também pessoas para nós conversarmos sobre esse tema. Nós estamos há um mês, aproximadamente há um mês, com o projeto Café com Leni Conversa com a Academia Luverdense de Letras, ALL. Nós já tivemos uma live para falar especificamente sobre a ALL. Nós já conversamos com a acadêmica Maria Claro, que é a presidente da Academia Luverdense de Letras. Nós já conversamos com a acadêmica Marisa Giacometto. Hoje a nossa conversa será com Vera Carpenedo. E no próximo domingo, dia 13, a nossa live será com a acadêmica Solange Oliveira. E depois segue a nossa conversa com os acadêmicos da ALL até nós terminarmos essa conversa. Depois eu vou convidar mais pessoas para nós conversarmos sobre isso. Inclusive o Breno, que é sempre o primeiro a entrar nos nossos cafés. Eu quero saber quem é que já tem o seu café prontinho ali, ó, Café com Leni. Quem tem seu café aqui no Café com Leni, depois faz um print, me manda, que eu reposto nas minhas mídias, faço comentários, isso é bem bacana. Com o Breno também eu pretendo conversar, Breno. Eu já venho anunciando ele nas últimas lives como um menino de 12 anos, aluno de uma escola onde eu trabalhei em Sinop e que acabou de ilustrar um livro meu. Em breve teremos mais uma novidade aí, um livro ilustrado pelo Breno, tá, Breno? Obrigada pela sempre sua presença, tá bom? A Silvia, obrigada, Silvia, entrou. A Vera Carpenedo, a nossa convidada, já entrou. Daqui a pouco eu chamo você, Vera, tá? Bom dia a todos. E antes de nós chamarmos a nossa convidada para ela falar sobre as suas obras, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, que hoje eu estou com esse fone de ouvido aqui, que é novo, então é a primeira vez que eu uso ele numa live. Eu gostaria de saber de vocês se o som está bem. Só alguém responde para mim ali se vocês estão me ouvindo bem, se o som está legal, tá bom? Então, antes de nós chamarmos a nossa convidada, eu quero dizer para vocês de que as minhas obras, eu tenho já 19 obras solo escritas minhas. Eu tenho mais de 30 participações em antologias e coletâneas. Eu também coordeno projetos no audiovisual, a produção de cinema, curta e longa-metragem. Também faço curadoria para exposições. Das minhas obras, Cássia, obrigada. Silvia, obrigada pelo retorno, diz que estão ouvindo bem. Obrigada, Silvia, pela resposta. Obrigada, Cássia, que entrou. Cássia Carpenedo, deve ser da família da Vera. Camila também, obrigada, Camila. Ó, a família aí, Vera, entrando para prestigiar você, que bacana, muito bom. Então, retomando a minha questão das minhas obras, dizer para vocês que eu escrevo desde poemas, tem livro de poemas, tem livros biográficos, que é a história das mulheres pioneiras de Nova Mutum e de Sinop. Tem também
um case de sucesso de um grande empresário de Sinop, que também se enquadra no gênero literário biográfico. Eu tenho livro de ficção, livro infantil, e o meu último livro, que foi lançado agora esse ano, é o Pirulito Rodapé. Esse aqui é um livro muito bonito, muito bem ilustrado pela ilustradora Adriana, que também ilustrou meu primeiro livro infantil, Uma Floresta, uma Menina e um Manequim. Então esse livro aqui, que ele foi lançado esse ano, ele está em 6 idiomas, em português, inglês, alemão, espanhol, italiano, francês, e vocês o encontram ele em e-book na Amazon. Olha que lindo, muito lindo esse livro aqui. Ele está em e-book na Amazon, e para quem quiser a versão impressa, ele está no meu Instagram, tem o link lá no Linktree. Vocês entram e vocês vão encontrar o link direto com a editora. Só fazer pedido, a editora envia o exemplar impresso na casa de vocês, tá bom? Ficou bem prático, e é uma contribuição também que eu quero dar para os escritores que depois também assistirem essa live. É uma das nossas sagas de escritores nós lidarmos com as editoras. Então é um ponto para nós escritores trabalharmos essa questão, e que não é fácil. No Brasil não é fácil nós chegarmos a um denominador comum que seja bom para escritores novos, escritores iniciantes, escritores que ainda não sejam conhecidos. Obrigada, Rafael, bom dia. Então, orientá-los de que nós estamos com... Acredito que com a questão da pandemia, tem muita gente inovando. Esses meninos, por exemplo, da Unclep, onde que eu tenho os livros agora impressos, que vocês podem solicitá-los, é tipo uma startup brasileira. Há um ano esses meninos estão com esse projeto, e é bem bacana, porque para nós escritores independentes é uma mão na roda, como a gente diz. Então os meus livros, provavelmente todos eles estarão nessa Uniclep, onde vocês podem entrar, solicitar o seu exemplar impresso, eles enviam para casa de vocês. E os escritores iniciantes que queiram uma dica de como publicar seus livros, principalmente o impresso, sem grande demanda, por exemplo, ter que imprimir 500 exemplares, fica aquele monte de livros na nossa casa, nós temos que distribuir, nós temos que sair vender, e nós não somos vendedores, nós somos mais, digamos assim, poetas, e geralmente o poeta não é bom vendedor. Diga-se de passagem, fica o grande exemplo do Mário Quintana, um grande poeta e nada vendedor, que depois a Vera vai falar um pouquinho sobre o Mário Quintana, e vocês vão saber por quê. Mas então fica aqui as minhas dicas. Sugiro que leiam muito, incentivem a leitura, principalmente para as crianças, desde a infância. E nós temos agora, semana que vem, no sábado, o Dia dos Namorados. E no Dia dos Namorados a gente costuma dar presente. Deem um livro, é uma ótima opção de presente. Construindo essa cultura que o Brasil precisa reforçar e aumentar a cultura da leitura. Então é uma ótima oportunidade para dar um livro de presentes. Hoje nós vamos conversar então com Vera Carpenedo, que ela é membro da Academia Luverdense de Letras, e a proposta de nós conversarmos, Café com Lene, Converso com a LL, é para nós divulgarmos também às pessoas, aos nossos leitores, a importância que tem essas agremiações, como qualquer agremiação, que é no fortalecimento, no juntar as forças para sermos fortes e enfrentarmos os nossos desafios nesse nosso nicho, nessa nossa área, com mais força, com apoio e nos ajudando. Então as academias, as agremiações, elas são muito importantes, elas desempenham um papel social importante também. E dizer que eu faço parte de várias agremiações dessas academias. Por exemplo, eu faço parte da Academia Sinopense de Ciências e Letras, que eu sou muito grata pelo convite, pela aprovação do meu currículo literário, obviamente, né, profissional. Mandar um grande beijo para o nosso primeiro presidente, que foi o professor Irineu Jäger, e ele está num momento de grande desafio, que no fim de semana passado ele perdeu a esposa, né? Mas eu quero mandar um grande beijo, professor Irineu, a todos os meus confrades e confreiras da Academia Sinopense de Ciências e Letras,
que com muita honra e orgulho eu faço parte, foi a minha primeira academia. Depois eu fui recebendo convites e sendo aprovada para a Academia de Letras da América Latina, para a Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, para a Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, para a Federação Internacional dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, a FEBACLA. Muito obrigado, Dom Alexandre, um grande beijo para você. Da Academia de Letras de São Pedro é o Rogério, grande Rogério, que ele é presidente da editora Mágico de Oz no Brasil, também faz um grande trabalho. Eu participo de vários projetos dessa editora Mágico de Oz, com a sua esposa Jéssica Spinelli, grande beijo para vocês. Faço parte também da Associação Gaúcha dos Escritores Independentes, a AGEI, e a Associação Internacional de Escritores e Artistas, a Literarte, com a grande presidente Isabelle Valadares, que também tem grandes projetos, e eu faço parte de muitos projetos da Literarte, da Mágico de Oz, da Academia Sinopense de Ciências e Letras, agora de São Pedro da Aldeia, que nós tomamos posse no mês passado. Enfim, todas essas agremiações, eu sempre digo, quando me perguntam sobre essas agremiações, é uma grande honra para nós, escritores, sermos convidados e aprovados para fazer parte, e eu considero como autenticar as nossas obras. Então, a nossa produção literária, ela é reconhecida, e para mim significa o reconhecimento e a autenticação de que o que nós escrevemos, de que o que nós produzimos é bom. E vale a pena, então, nós divulgarmos, e por isso que eu, a partir de 2021, eu estou me dedicando à minha arte, que eu adoro, que eu amo, que é escrever, que é a literatura. E adoro ler também. Bom, dados os avisos paroquiais, mais uma vez, bom dia a todos, bem-vindo a todos que estão aqui conosco nessa live. E hoje nós, Café com Lene, conversa com a Academia Luverdense de Letras. Hoje a nossa entrevistada é a acadêmica Vera Carpenedo, tá? No domingo passado foi a Marisa Jacometo, e no próximo domingo será a Solange Oliveira. Então, um acadêmico por domingo. E agora eu vou chamar a Vera Carpenedo. Vera, vou chamar você, você entra e nós vamos conversar sobre a sua participação na Academia Luverdense de Letras, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Já enviei o convite, Vera. Vamos ver se a Vera recebeu, se vai entrar. Oi, Vera, bom dia. Tudo bem com você, querida? Bom dia, Lene. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um ótimo domingo a todos. Estou muito bem. E tu, como estás? Estou bem também. Eu digo assim, muito tranquila, porque até o fim de 2020, na ativa, eu digo assim, no meu trabalho formal, que era das 6 da manhã às 6 da tarde, mesmo assim eu fazia esse meu trabalho literário, as lives, era bem corrido. Eu digo agora é bem tranquilo, porque a minha dedicação é exclusiva a essa arte, né? Um bônus que eu estou me dando, depois de 38 anos no mercado de trabalho. Então eu quero dedicar uma parte da minha vida para isso. Então fica bem tranquilo. E ao mesmo tempo, Vera, eu estou agradecida a todos vocês, a Academia Luverdense de Letras, por terem aceito esse convite de nós conversarmos sobre um tema que é muito importante, que é fundamental. A gente vê, assim, depois da pandemia, muitas lives sobre muitos temas, né? Na área da medicina, do direito, todo mundo veio para a internet para comunicar. E nós da literatura, nós das letras, das artes, também precisamos ocupar bem esse espaço. Então, eu quero agradecer o aceite de vocês, dizer que eu estou honrada por conversar com vocês, acadêmicos aqui da Academia Luverdense de Letras, e que estou bem feliz em hoje estar conversando com a Vera, que eu sugiro que digitem ali no Google, Vera Terezinho Facim, Facim ou Fatim que se diz, Vera? Facim, Vera Facim. Terezinha Facim. Facim, é com 2 Cs. No italiano, 2 Cs é Facim, né? Eu sei que CH é que. Então, Vera Terezinha Facim Carpenedo, ela tem um currículo extenso, que eu vou ler para vocês agora aqui um pedacinho dele, gente, tá? Porque se eu ficar lendo o histórico da Vera, principalmente com a sua
grande contribuição para a comunidade luverdense, a gente ficaria aqui uma hora lendo a participação da Vera nessa saga do desbravamento do Mato Grosso e a sua vida, a sua trajetória também que veio do Sul, né, Vera? Vera Terezinha Facim Carpenedo, bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, especialista em Educação Popular e em Comunicação e Marketing. Proprietária e editora do jornal Folha Verde, em Lucas do Rio Verde, desde 1986. Caramba, Vera, desde quando aqui era comecinho. E, se eu não me engano, eu vi uma reportagem esses dias num dos seus jornais, Folha Verde, numa entidade que eu estava aguardando. A Folha Verde está de aniversário esse ano? Completou 35 anos agora no dia 31 de maio. Caramba, depois você vai falar um pouquinho disso, tá, querida? Então, é proprietária do jornal Folha Verde, que é um trabalho magnífico aqui em Lucas do Rio Verde. Há 35 anos, então, que não é pouco tempo. Atuou como professora de língua portuguesa e literatura na formação de professores. Também atuou como gerente pedagógica na Superintendência Regional de Educação, que atendia os municípios de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Itapurá. Nos mais de 35 anos que reside em Lucas do Rio Verde, tem efetiva participação nas causas do município. Participa e participou em várias entidades comunitárias. Perdão, gente, estou com um bichinho na garganta. Por exemplo, ela participou da diretoria da Associação de Desenvolvimento Comunitário, da criação de entidades como a Associação dos Organizadores da Expo Lucas, Associação de Bairros, Grupo Beneficente Voluntários da Praça e Associação Luverdense de Imprensa, a ALI, dentre outras. Atuou na criação do Conselho Municipal de Cultura, integrou diversos conselhos no município, como o Município do Desenvolvimento Econômico, Conselho Municipal da Cultura, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Merenda Escolar, e também teve participação efetiva em grupos e comissões de trabalho, como o Grupo Pró-Criação do Museu Municipal. A Vera Carpenedo, na Academia Luverdense de Letras, ela ocupa a cadeira de número 5, é isso, né, Vera? Exatamente. Esse é o número da sua cadeira? Então, ela fundou a cadeira número 5, tendo como patrono o Mário Quintana. Por isso que eu disse que depois ela vai falar um pouquinho do nosso querido Mário Quintana, o nosso poetinha querido. E as obras que a Vera já publicou são Gotas de Orvalho, De Assentamento a um Polo de Desenvolvimento, Uma História de Gigantes, Uma Epopeia Cooperativa, Lucas do Rio Verde, 30 anos, 30 anos empreendendo e prosperando juntos, Consolidando Caminhos com a Força da União, e participa de contos e poemas em várias coletâneas, né? Como eu também faço parte, a grande maioria dos escritores faz essa participação em muitas coletâneas, e também ela possui poesias e contos selecionados em concursos nacionais. Um breve currículo da Vera, que agora, passando a palavra para você, Vera, você vai terminar de se apresentar e dizer mais um pouquinho para quem está nos assistindo hoje e para quem vai assistir essa live depois. Além do que eu coloquei aqui, ou também se você quiser reforçar alguma coisa que eu falei, quem é Vera Terezinha Facim Carpenedo? Bom, então, bom dia novamente a todos. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Lene, nesse Café com Lene. Vamos aproveitar, então, e fazer o nosso brinde, não é? Vamos fazer o brinde do café? Isso. Porque eu espero para ver se o convidado trouxe o café. Que bom que você trouxe. Vamos lá, então, né? O nosso brinde. Gente, quem está nos assistindo, faz um print aí. Obrigada. Bom, obrigada, Vera, querida. Falar um pouquinho, então, quem é Vera Carpenedo, de onde eu vim, o que eu faço. Eu nasci no Rio Grande do Sul, na pequena cidade de Caiçara. Olha que lindo, Vera, eu vou te interromper. Você é gaúcha como eu, então eu vou fazer uma pergunta aqui no meio, depois você continua. Você é gremista ou colorada? Então, quando no Rio Grande do Sul, torcia para o Internacional, colorado.
Aqui você é luverdense? Sim, torço para o Luverdense, apesar de estar num momento difícil. Meus netos também são luverdenses, mas não tem problema. E eu sou gremista, tá? Mas bora lá, vamos fazer um Grenal aí uma hora dessas. Continuando. Então, bom, continuando. Nasci, então, em Caiçara, que fica na região do Alto Uruguai, né, no Rio Grande do Sul, lá quase na divisinha com Santa Catarina. Eu sou filha de Helenida Bisonin Facim, que já nos deixou em 2017, e de Adelino Humberto Facim. Eu sou a filha mais velha do casal, eu tenho os irmãos Flávio, Clarete, Giovana, Paulo. Eu sou casada com Valmor Carpenedo, mãe da Camila, da Rafaela, da Cássia, a avó do Matheus, do Vinícius, do Giovanni. E o Valmor e eu nos mudamos para Lucas do Rio Verde no comecinho de 1986. Na verdade, nós viemos para cá em dezembro de 1985 para visitar a minha família, que já morava aqui, e acabamos voltando para o Rio Grande só para organizar a mudança para cá. Então, hoje, Helene, eu posso dizer que eu sou mato-grossense, eu sou luverdense, porque já eu cheguei aqui com menos de 25 anos e, enfim, já sou mais mato-grossense do que gaúcha. Verdade. Vera, eu vou te interromper de novo nessa sua fala. Você veio em 1986. Em que ano foi emancipado Lucas do Rio Verde? Lucas do Rio Verde emancipou em 4 de julho de 1988. Você veio antes da emancipação. Exatamente. Cheguei antes da emancipação e o jornal Folha Verde começou antes da emancipação. Nós chegamos aqui, como eu falava, no comecinho de 1986, e aí, nessa época, Lucas já estava, assim, se organizando, né, dando os primeiros passos para a conquista da emancipação, porque em dezembro de 85 foi aprovada a lei que criou o distrito de Lucas do Rio Verde, que pertencia, então, a Diamantino. E então já estava criado o distrito, mas não havia sido instalado ainda o distrito. Você fez parte dessa construção, então? Sim, acompanhei cada um desses momentos e tive assim a honra de registrar cada um desses momentos. Então, que lindo! Em março de 86 é que foi instalado o distrito. No comecinho de abril de 86 foi nomeado o primeiro subprefeito. Então, assim, todos esses passos, eu como jornalista tive a oportunidade de acompanhar como jornalista e como cidadã também, porque naquele momento Lucas era uma pequena vila, tudo estava por fazer. E as pessoas que chegavam aqui, que tinham um pouquinho de boa vontade, digamos assim, né, de ver as coisas acontecerem, elas se engajavam, se envolviam nesse processo de construção. Então foi, assim, bastante gratificante toda essa caminhada. E aí, pelo jornal, nós tivemos a oportunidade, sim, de registrar cada um desses momentos, toda essa caminhada, desde a primeira reunião que foi realizada da Comissão Pró-Emancipação, as lutas pela instalação de água, de energia, de telefone, enfim, toda essa construção foi muito bacana, foi muito positiva. Aquela imagem que nós vemos, porque quem viaja vê muito, tá ficando assim um padrão em muitas cidades, quando a gente chega ou na entrada em algum lugar, eu amo Cáceres, eu amo Guaporé, eu amo Lucas do Rio Verde. Se aqui tivesse eu amo Lucas do Rio Verde, você estaria no centro desse coração. Eu posso afirmar com toda certeza, sim, eu amo Lucas do Rio Verde, é um orgulho. As minhas 3 filhas nasceram aqui, entendeu? Que bacana. Nós construímos a nossa família aqui, nossa vida, enfim. E Lucas, inclusive, um dos meus livros, né, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, Lucas do Rio Verde, 30 anos, uma construção coletiva, justamente... eu retrato um pouco isso, né, Lene? Tá, mas você continua falando quem é a Vera. Você estava falando, você veio para cá com o seu esposo? Isso. Eu que desviei a conversa, porque eu também sou apaixonada pela história dos lugares, né?
Então eu fico assim, querendo saber mais, querendo saber mais. Mas continuando, quem é Vera? Você chegou em 86 aqui com o seu esposo. Isso. Como você já falou ali no início, então eu sou formada em comunicação social, né, jornalismo, é a minha paixão, né, uma das minhas paixões. E no Rio Grande do Sul, eu trabalhava já com isso, né, eu ingressei na vida jornalística ainda enquanto estava cursando a faculdade. Eu trabalhei durante bastante tempo em Porto Alegre, na Federação dos Trabalhadores na Agricultura, onde eu criei lá o jornalzinho da federação, que era distribuído para todos os sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul. Então foi assim um trabalho bem bacana também, que envolvia não só a comunicação, mas a educação, né? A chamar os pequenos agricultores, né, para a luta. Na época, uma das grandes lutas era que o trabalhador rural tivesse a equiparação o trabalhador recebia meio salário mínimo, né, de aposentadoria. Então, uma das lutas era essa equiparação com o trabalhador urbano. Então, assim, são histórias muito bacanas, Lene, que a gente teve a oportunidade de vivenciar, de trabalhar. E aí, na transferência para Mato Grosso, então, num primeiro momento, eu fui ser professora na Escola Dom Bosco, né? Quando nós decidimos mudar para Lucas, as pessoas falavam assim, os nossos amigos, parentes, inclusive, mas vocês são loucos, o que vocês vão fazer lá no meio do mato, né? O que você vai fazer com o seu curso de jornalismo lá, num lugar que, né, só tem índio, porque as pessoas que não conhecem a nossa região, né, Lene, ainda hoje tem essa visão de que aqui é só mato, onça, índio, né? As pessoas não têm noção do nível de desenvolvimento. E ainda hoje tem muitos que têm essa visão, né? Eles não conseguem ter a compreensão do nível de desenvolvimento que nós conseguimos conquistar aqui, enfim. Mas, assim, eu sempre convido a todos, né, que têm essa visão, que venham nos conhecer, que venham ver o que a gente conseguiu produzir e o que a gente produz aqui. Porque quando a gente fala assim do desenvolvimento que tem aqui para essas pessoas que ainda moram no Sul, elas não acreditam. Então, eu, às vezes, quando eu vejo esses vídeos que o pessoal produz, eu até envio, mas eu não sei se isso é suficiente para eles entenderem, para quem... Eu, por exemplo, vim para cá em 2010, mas eu posso afirmar que para quem vai ouvir isso, gente, o desenvolvimento aqui em Mato Grosso, ele está além de muitas cidades lá do Sul já, muito mais antigas, né? Então, isso... Enfim, vai lá. Eu vejo assim, Lene, que uma das grandes razões, eu acredito, né, para nós termos conquistado isso, é que exatamente todos nós viemos de lugares em que já havia um nível bom de desenvolvimento, digamos assim, né? Sim. Então, acredito que assim todos se empenharam de alguma forma para que nós tivéssemos aqui também esse nível de desenvolvimento. Eu vejo que é um pouco isso, sabe? Essas conquistas todas, é um dos fatores, né? De nós termos conseguido, com certa rapidez, digamos assim, chegar a um desenvolvimento que muitas pequenas cidades, vamos falar do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, né? Sim. Muitas pequenas cidades do Rio Grande do Sul, do porte de Lucas do Rio Verde, não têm as condições de desenvolvimento que nós temos. Verdade, isso é fato. Verdade. Né? Exatamente. Bom, então assim, voltando, né, retomando, então eu trabalhei durante 9 anos, atuei como professora na Escola Estadual Dom Bosco e também na Escola 4 de Julho, que hoje essa Escola 4 de Julho não existe mais. Ela era uma escola dedicada à educação de adultos, e nós trabalhávamos muito também com professores, né, os professores leigos, né, que estavam em sala de aula, mas que não tinham a formação pedagógica, né? Então, nós trabalhávamos muito com esses professores leigos, e foi uma experiência muito bacana, Lene, porque eu nunca havia pensado em ser professora. Né? Eu sempre, desde muito cedo, a minha decisão foi por ser jornalista, e tanto que eu saí, né, da casa dos meus pais e fui a São Leopoldo, onde eu cursei a minha faculdade, para cursar jornalismo.
letras ou qualquer outro curso na área de magistério eu poderia ter feito sem sair da casa dos meus pais, né? Mas era um sonho, um ideal. Mas, enfim, cheguei em Lucas e, como eu já falei, quer dizer, naquele momento Lucas estava fervilhando, né? Muita gente chegando e uma necessidade muito grande de profissionais na área de educação, não se tinha profissionais. E aí eu recebi esse convite para trabalhar na Escola Dom Bosco e lá eu fiquei por 9 anos. Trabalhando língua portuguesa e literatura. Foi muito bacana, assim. Porque além do convívio de sala de aula, além de conhecer os alunos e poder trabalhar a literatura, que também era uma das minhas paixões já desde adolescente, né? Isso também me possibilitou ter uma visão mais ampla da comunidade, porque através da escola a gente se envolvia também muito com a comunidade, né? Eu acho que tudo foi um crescimento, tudo foi uma experiência bastante válida. Bom, você já leu aí um pouquinho, né? Sempre, até em função muito da minha profissão mesmo, e desse lado de sempre ser muito participativa, eu acredito que isso eu herdei do meu pai também, porque ele sempre foi muito participativo na comunidade onde nós vivíamos lá no Rio Grande do Sul, ele sempre era envolvido, presidente da Associação de Pais e Mestres da escola, líder comunitário, sempre envolvido com isso, então eu acredito que eu tenho herdado um pouquinho isso dele também, e eu nunca consegui ficar longe dessas organizações, sempre que eu percebi que a minha presença era importante, que o meu trabalho era importante, eu acabei me envolvendo, e tudo isso é enriquecedor, né, Lene? Eu acho que tudo isso agrega para a bagagem da gente, né, profissional e para a bagagem pessoal também, né? Isso, eu acredito que isso que você disse, Vera, você se envolver em atividades aqui em Lucas, que você não pensava em atuar e acabou abraçando, eu acho que reflete bem o que você falou anteriormente. São pessoas que vieram para uma proposta de desenvolvimento e pela experiência e perfil e já ter a vivência de lugares desenvolvidos, acelerou esse desenvolvimento. E foi o abraçar essa causa, né? O que Lucas do Rio Verde para crescer precisasse, Vera abraçava, seria meio que assim, como todos que vieram na sua época, né? Isso é muito bacana. Então é isso, mas eu ainda sugiro para quem vai ouvir depois e vai assistir essa live, digita lá no Google, Vera Terezinha Facim Carpenedo. Ela tem uma história muito bonita. Jornal Folha Verde também acredito que ele tem a versão online, tem ou não? Não, ainda não tem. Ainda não tem, mas aqui em Lucas do Rio Verde é um veículo de comunicação muito interessante. Quando eu vou, eu já passo aqui pelos lugares, que eu tenho um tempinho, eu já vou folhando. É um trabalho muito bem feito. Parabéns, Vera, pelo seu jornal. Muito bem escrito, muito bem organizado, elaborado, e eu quero te dar os parabéns. Agora, como o nosso propósito aqui hoje, ele é nós conversarmos com quem é membro da Academia Luverdense de Letras. Primeiro, é importante que as pessoas saibam quem são vocês, para entenderem quem são os acadêmicos, né? Então, para as pessoas terem uma ideia do perfil dos acadêmicos da Academia Luverdense de Letras. Antes de, então, nós iniciarmos essa conversa sobre a ALL, eu quero agradecer a presença de quem foi entrando depois, né? Tem a Patrícia Klug, obrigada. A Marisa Cidirini deu parabéns para você, amiga, para você, Vera. Marisa Carpenedo, querida, também é acadêmica, que foi entrevistada no domingo passado, obrigada pela presença. Gi Facim, deve ser da sua família, essa Gi. Minha irmã. Tua irmã, como que é o nome dela? Giovana. Obrigada, Giovana. Beijo para você, querida. Sua irmã, uma querida aqui. E a Renata Clark Gray. Renata, beijo para você, querida. Renata é uma confrade minha na Federação Internacional da FEBACLA. Obrigada, Renata, por sempre me acompanhar. E também eu e a Renata fazemos parte do coletivo Mulheres Artistas,
que é mais uma agremiação criada pela querida Angeli Rose. Obrigada, Angeli, por esse lindo movimento do coletivo Mulheres Artistas, que eu e a Renata também fazemos parte. Beijo para você. A Renata, ela mora em um barco, a casa dela é um barco no Caribe. E ela lançou essa semana o livro de poesias dela, são poemas lindos, que ela faz uma reverência ao amor e ao pôr do sol, que ela assiste um lindo pôr do sol a partir do barco, que ela mora no Caribe. Ela é uma pessoa muito querida, tá? Obrigada a todos que estão aí, beijo a todos. Então vamos para o nosso tema ALL, Academia Luverdense de Letras. Para você, Vera, como que foi o convite, como que foi a sua entrada na academia e também falar um pouquinho da importância que tem as agremiações literárias e a ALL para você, para Lucas do Rio Verde e para o universo da leitura e da literatura. Um pouquinho da ALL. Bom, eu recebi o primeiro contato da Maria Claro em novembro de 2019, em que ela me procurou fazendo o convite para que nós reativássemos a Academia Luverdense de Letras, que a Maria Claro, junto com o Eberson, com a Marisa e mais algumas outras pessoas, criaram lá em 2010. O irmão Nelson, que já não está mais em Lucas, reside atualmente em Porto Alegre. Na época ele era o diretor-geral da Faculdade La Salle, enfim. Foram algumas pessoas amantes da literatura, né, das letras, e lá em 2010 se organizaram e criaram a academia. E aí algumas dessas pessoas tomaram outros caminhos e a academia ficou um tempo aí adormecida. E então, em 2019, a Maria me procurou, assim como procurou outras pessoas, Solange e tal, para nós reativarmos então a academia, e nós fizemos isso. E em março de 2020, nós então fizemos a assembleia de reativação e aí colocamos ela para efetivamente, né, legalizamos toda a parte estatutária, atualizamos o estatuto, o regimento, tudo isso. E em outubro, então, de 2020, é que nós tivemos o evento de posse, né, de diplomação e posse dos novos membros. E eu tive a honra, então, de criar a cadeira número 5, né, como tu já falaste, tendo como patrono o Mário Quintana, o nosso poetinha querido lá do Rio Grande do Sul. A importância da academia, Lene, eu vejo assim, principalmente para nós, né, dessa área literária, eu acredito que a academia ela veio preencher uma lacuna. Lucas do Rio Verde é muito pujante na questão econômica, né? Produção de grãos, produção de carnes. E assim, eu sempre falava, inclusive eu vi que está nos assistindo também a Nega, né? A Maria Sidnir, beijo, Nega querida, que teve também uma atuação muito forte aqui em Lucas na área cultural. Nós já fizemos muitas coisas boas juntas, né, Nega, nessa área cultural, na área artística. E nós sempre percebíamos assim que havia essa lacuna. Lucas do Rio Verde tem talentos incríveis em todas as áreas, tanto nas letras como na dança, na música, enfim. E tanto que lá em 1999, então, nós nos organizamos para criar o Conselho Municipal de Cultura, né, que vinha justamente para tentar dar voz a esses artistas, né? Então, assim, sempre tivemos essa visão de que Lucas precisava se fortalecer também nessa área da cultura e da arte. E a academia veio preencher uma lacuna, eu acho que ela vem fortalecer os escritores, né? Vem fortalecer a cultura das letras. Eu acredito que ela tem um papel fundamental nesse processo, inclusive de produção do conhecimento, né? Eu vejo dessa forma. E eu me sinto muito honrada em fazer parte. Que bacana. Realmente eu pulei aqui a Nega, eu sei dizer Nega, é Maria Sidnir, que entrou, Isso. O pessoal está entrando também, a Carla Ortoboni,
Carla Ottoboni, sobrinha querida, que mora lá num pedacinho do paraíso, lá em Porto de Galinhas. Ah, que Beijos. legal, bacana. Tem uma pousada maravilhosa lá. Vou querer esse endereço. Bora lá para a pousada da Carla, então. A Luísa de Melo Silva, obrigada, Luísa. Irmã, e a irmã Luísa, ela é uma irmã da Congregação das Religiosas da Instrução Cristã, do colégio que eu trabalhava, que eu trabalhei durante 6 anos em Sinop, que é o Colégio Regina Passes. Elas têm uma unidade aqui em Sorriso também, que é o Colégio Regina Celli, e ela está em Recife, a irmã Luísa, no colégio, a matriz delas é em Recife, no Colégio Damas, e elas têm em Recife, que eu fui conhecer quando eu fui a Recife, um trabalho maravilhoso, que é o Centro Social. Elas têm um centro social num bairro muito necessitado lá em Recife, e estamos agora com a irmã Luísa, na verdade é uma das minhas obras para esse ano 2021, estamos escrevendo os 20 anos do Centro Social Dom João Costa, do Recife, das Religiosas da Instrução Cristã. Irmã Luísa, beijo grande para toda a sua equipe, a nossa obra vai ficar bonita. Entrou também a Clara Luísa, novamente. Coisa boa ouvir essas vozes da cultura, que bom. Clara está mandando coraçõezinhos para nós. Muito bem, vou anotar aqui, ó, Pousada Iande, é isso? Pousada Iande. Já vou anotar isso aqui, Pousada Iande. Vou entrar lá e vou, com certeza, quando eu for para lá, vou procurar você. O Centro Social agradece a parceria. A Selma entrou, é de uma cidadezinha lá do Rio Grande do Sul, não sei se você conhece, Vera, Serafina Corrêa, no começo da região da Serra, é onde eu tenho Passei por lá muitas vezes já. Então, depois vem Guaporé, né, e começa a região da Serra. Serafina Corrêa... Região muito bonita. Né? É onde eu ainda tenho minha casa, que eu não vendi a minha casa lá, porque eu digo assim, eu não vim como você nova, eu já vim já com a raiz grossa, então sentindo mais dor, entende? Então eu vim, já tinha mais de 40 anos, mas a minha casa continua em Serafina, onde moram meus pais, meu sogro, meus cunhados, minhas irmãs, e a Selma, que acabou de entrar, é a que me deixava assim bela, ela era minha cabeleireira oficial lá de Serafina. Obrigada, Selma. Mas continuando a nossa conversa com Vera, que bom interagir com vocês que estão aqui conosco, que bom que tem gente que se interessa por esse tema, porque quem recebe o nosso convite para participar da live já sabe que o nosso tema é leitura, é literatura. Então, para quem está conectado conosco, só gratidão, porque está conectado com esse tema, com a leitura e com a literatura, que é um tema muito importante. A Selma está dizendo, o bom filho à casa do pai retorna. Assim, quando eu sempre vou lá no salão dela. Mas assim, Vera Carpenedo, sobre a sua participação na LL, ela tem seu argumento, e eu acredito que a Maria Claro procurou você também pelas suas produções, né? Claro que, obviamente, pelo jornal, que não deixa de ser uma produção literária, né? Que é o gênero jornalístico, que é o que você faz, com uma grande competência, com muito primor, mas pelo que eu li ali também você tem outras obras. Então, eu gostaria agora que você nos falasse um pouquinho das obras que eu citei ali, se você quer destacar algumas, antes você já havia iniciado o destaque de uma delas, né? Qual que é o seu gênero preferido? Eu vi que você tem outros gêneros também, além do jornalístico, né? E como que é o seu processo criativo? Bom, eu escrevo poesias desde a adolescência. E... É poeta de alma, então, de coração. Poeta de alma. E aí, em 1990, então, eu lancei um livro de poesias, né, Gotas de Orvalho, Poesias e Crônicas, em que eu reuni algumas das poesias que eu escrevia desde lá, adolescência e juventude, algumas outras que eu escrevi já aqui em Lucas, e algumas crônicas em que eu falo um pouquinho de como era Lucas da época. E então lancei esse livro em 1990. E aí, nessa área de poesias e de contos e crônicas, eu tenho, então, algumas publicações, como você já leu aí, em coletâneas, né? Em coletâneas
ou em livros de concursos literários e que eu fui contemplada e foram editados os livros. Então, estas são as obras literárias, digamos assim, na área de poesia e de contos que eu tenho. Os meus livros que eu tenho publicados, eles seguem mais esse lado jornalístico mesmo. O gênero jornalístico. O gênero jornalístico, que é o que eu faço no meu dia a dia. Eu costumo dizer que o jornalista, na verdade, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o jornalista é um escritor em tempo integral, né? Exatamente. Ele não para, né? Ele está sempre em produção. Então, semanalmente, no caso do jornal, semanalmente é uma edição que é colocada na rua e tal. Mas além desse trabalho do jornal, então esses livros de assentamento a um polo de desenvolvimento, uma história de cooperação, eu vou colocar assim, Lene, como uma coletânea. São 3 livros, especialmente, que eu posso considerar uma coletânea, porque um complementa o outro. Eles retratam a história, eles retratam a história de uma cooperativa, hoje Sicredi Ouro Verde MT, que a sede é aqui em Lucas do Rio Verde, mas que ela nasceu pequenininha lá em 1990 como Cred Lucas, e outras experiências semelhantes foram criadas aqui na região, né, nos municípios aqui no entorno, e ao longo dos anos essas cooperativas se uniram e resultou então na Sicredi Ouro Verde MT, que hoje está presente em 15 municípios de Mato Grosso. Então é a história de uma instituição, mas dentro desta história da instituição tem N experiências de cooperação. E é isso que eu acho importante ressaltar. O bacana, vamos dizer assim, dessa obra, dessa busca, porque como que essas obras acontecem? A escrita parte de entrevistas, de relatos das pessoas que viveram essa história, de depoimento. Então, a partir das entrevistas, a partir dos relatos dessas pessoas, é que eu construo a história. Então, nessas entrevistas, eu encontro, assim, histórias maravilhosas de cooperação, de superação, de trabalho, né? E aí eu quero ressaltar realmente essa questão da cooperação, que eu acho que faz toda a diferença na vida da gente. E Lucas do Rio Verde é um exemplo disso. Por isso que no livro que foi escrito, né, que eu escrevi em 2018, em comemoração aos 30 anos de emancipação de Lucas do Rio Verde, por que coloca lá uma construção coletiva? Porque desde os seus primeiros anos, desde lá quando era assentamento, houve essa união de esforços para construir Lucas do Rio Verde, que é hoje. Então, assim, a cooperação, a união, ela sempre esteve muito presente na construção de Lucas, e eu trago isso como, assim, o ponto fundamental, digamos assim, desses trabalhos todos que eu tenho feito nos últimos anos, que é uma honra para mim ter essa confiança dessas cooperativas, né? Outro trabalho bacana, assim, que eu tive a oportunidade de fazer em 2017, que resultou no livro uma epopeia cooperativista, da Sicredi Grandes Rios, que a sede é colíder, e ela tem uma área de abrangência muito grande, que pega vários municípios no estado do Pará. Então, assim, também histórias lindas, maravilhosas, de pessoas que entraram naquele nortão de Mato Grosso quando não era nada, e conseguiram se superar e construir cidades pujantes, e sempre o elemento cooperação, o elemento união presente aí nessas caminhadas, né? Então, eu acho que isso é bacana, é importante. E também não posso deixar de destacar o 30 anos empreendendo e prosperando juntos, que relata a história, então, também de uma outra cooperativa de crédito, que é a sede lá em Tangará da Serra, que também pega vários municípios do estado do Pará, e também, quando a gente vai ler essa história lá, a gente descobre, assim, que as pessoas, os pioneiros, eles se organizavam desde para abrir estradas, sabe? Porque se ficasse esperando pela ação dos governos, nem sempre essa ação vinha no tempo certo.
Então, de novo, a união, a cooperação, né? As pessoas se juntando para construir aquilo que elas precisam para ter uma vida digna. Então, assim, se eu tiver que realçar algum ponto nessas minhas obras, é esse elemento cooperação e união que permeia todo esse trabalho. Bacana, Vera. A irmã Luísa, lá do Centro Social, está dizendo aqui para você: parabéns pelo seu trabalho no momento em que a missão de jornalista tem sido um grande desafio, né? E realmente, então, parabéns mesmo. E assim, eu acho que eu tenho um pouquinho... eu compreendo um pouco isso que você está dizendo, que é bem interessante. Por exemplo, essas suas obras, por serem do gênero jornalístico, mas não necessariamente, como diz a irmã Luísa, é uma missão, o jornalismo, você fazer esse trabalho com ética, principalmente com ética, com integridade, e que a gente pode confiar, suas obras se tornam, Vera, fontes de pesquisa primária. Então, serão fontes de pesquisa fundamentais lá na frente, lá no futuro, como fonte de pesquisa primária, por nós sabermos que o seu trabalho ele é construído, ele é feito pautado nessa ética, que eu acredito que seja uma questão de princípios pela sua formação, né, familiar e da infância e da adolescência. Isso é muito importante. O que eu consigo compreender um pouco disso que você diz, que a base da construção, Lucas do Rio Verde, e essas entidades que você escreve a história, pautado no cooperativismo. Quando eu cheguei em Nova Mutum em 2010, escrevendo a minha dissertação do mestrado, eu precisava conhecer Nova Mutum. E aí que eu fui ler um livro sobre Nova Mutum, e eu descobri que Nova Mutum, na verdade, ela foi organizada a partir de um colonizador, né, do José Aparecido Ribeiro. Aí eu escrevi também a história das mulheres, porque quando eu fui ler a história de Mutum, eu só achei homens, tipo assim, eu disse, ei, esses homens vieram sozinhos? Então, eu tenho um pouquinho dessa experiência. Tentei ser jornalista, não sei se eu fui uma boa jornalista, porque não é o meu gênero, mas eu me indignei um pouco, sabe, com contar a história de um local onde não apareciam as mulheres. E depois, quando eu fui a Sinop, também as mulheres pioneiras de Sinop, que sabendo que Sinop também ele se desenvolveu a partir do, digamos assim, do cajado de um colonizador, que é o Enio Pipino, e Sorriso, do Marino Franz. E aí eu fui conhecer a história de Lucas do Rio Verde, que não tem o colonizador. Foi um assentamento do INCRA, né? Então, não é a partir de um homem, de um colonizador, digamos, de um comando, mas sim de um assentamento organizado pelo INCRA, e isto tem por base, por essência, pelo fator essencial de desenvolvimento, a cooperação, a ajuda, o abraçar-se. Então, eu sinto... As pessoas me perguntam, porque eu vim morar definitivamente aqui em Lucas em janeiro. Eu já tenho casa aqui há 3 anos, que meu marido, meus filhos moram aqui, mas eu efetivamente estou aqui só a partir desse ano. E as pessoas me perguntam como que é. Eu quero deixar meu testemunho aqui agora, para quem vai nos ouvir, para você, Vera, que é jornalista também, que é escritora, enfim, de que eu pelo menos sinto isso. Eu morei 2 meses em Sorriso também, que eu ajudei num trabalho lá na FACEM, na faculdade, foi só periódico, eu morei no hotel lá, mas morei 3 anos em Nova Mutum e 6 anos em Sinop. Então, e agora em Lucas, a gente sente essa energia das pessoas. As pessoas, elas passam isso na sua vivência, que é uma comunidade mais cooperativa, é uma comunidade mais organizada, assim, digamos, bem sistemática e organizada, com responsabilidade. Tudo que faz com muito mais responsabilidade. Então, isso passa para a formação cultural do local. E é muito bacana saber disso, para quem vai assistir essa live sabe, que se um dia precisar compreender a história aqui da região desse local, tem as obras da Vera, que eu repito, elas são fontes primárias de pesquisa, porque é a partir de entrevistas
e de uma profissional e de uma pessoa que faz isso com muita ética, né, com esses princípios. Então, aonde que as pessoas podem encontrar, Vera, as suas obras? Onde elas estão disponíveis? Se alguém quiser essas obras, como que faz encontrá-las? Então, são obras que não estão à venda, né, Lene? São trabalhos diferenciados, porque, por exemplo, esse da história de Lucas, ele está disponível no site da prefeitura, a pessoa pode entrar no site lá da prefeitura, lucasdorioverde.mt.gov.br. Pode baixar gratuitamente, Vera? Baixar gratuitamente. Nossa, sim. que bacana isso, gente. Ó, repete isso, Vera, que daí as pessoas, com certeza vai ter muita gente que já vai fazer isso, porque tem bastante gente que gosta. Tanto o livro, Lucas do Rio Verde, 30 anos, uma construção coletiva, como a websérie que nós fizemos na época também, né? Foi feita uma websérie, Lucas em 30 capítulos, relatando essa caminhada, e esse material também está disponível lá no site da prefeitura, lucasdorioverde.mt.gov.br. E aí digita o título das obras? Tem um link lá que está disponível, Lucas 30 anos, e tem todo o material dos 30 anos lá. Bacana, pode pessoal. Baixar. Bacana. Tá? E esses trabalhos das cooperativas também. Aí as cooperativas mantêm no seu site esse material disponível. Gente, tá? além do trabalho que a Vera fez, primoroso, oferece isso gratuitamente. Muito obrigada, Vera. Acho que essa sua contribuição... Não, na verdade, não sou eu que ofereço gratuitamente, né, Helene? Vamos colocar aqui um ponto. São essas instituições, são as cooperativas. Sim. E aí, no caso do Lucas 30 anos, o próprio município de Lucas do Rio Verde, né? Não é a Vera que está sendo boazinha colocando gratuitamente, não. Foram trabalhos que eu realizei. Entendi. Tá, projetos que eu desenvolvi e que foram, né? Projetos que você foi procurada por essas... Entendi. Fui procurada por essas instituições para desenvolver esses projetos e desenvolver o trabalho. Enfim, então agradecer. Falta aqui, a gente não falou do Mário Quintana. É a próxima pergunta, calma aí. É a minha próxima pergunta, mas eu quero terminar de falar das suas obras. Porque assim, Sim, então, entendendo, minha gente, a Vera está sendo, eu acredito assim, acredito que seja pela sua expertise, pela sua formação, pelo seu ótimo trabalho, essas entidades estão chamando a Vera para produzir esse material histórico, jornalístico, e está disponibilizando para nós, leitores, gratuitamente. Então, muito obrigada a essas entidades que fazem esse investimento, né, no seu trabalho, Vera, que ele é primoroso, e que nos oferece esse seu trabalho gratuitamente para nós. Isso é muito bacana. Né? Então, das suas obras é isso. Antes de partir para a próxima pergunta que está aqui, sobre o patrono, agradecer o pessoal que vai entrando. Nizinha Batista, a Solange Oliveira, que também é da academia, ela será a próxima entrevistada no próximo domingo. Girlene Espírito, Alice Sequim Barbo, não sei se você conhece esse povo. Sim, que eu tô chamando. Alice, amiga querida, beijo. E aí a irmã Luísa fala novamente parabéns pelos... no momento já foi. A Selma, parabéns, mulheres, vocês engrandecem o conhecimento e a história dos lugares. Sucesso a vocês. Obrigada, muito obrigada, Selma. A Maria, a Nega? A Nega diz assim, Vera, representa a grife da cultura do povo luverdense. Grava isso! Obrigada, Nega! Faz um print aí, Vera! Vera representa a grife da cultura do povo luverdense. Eu assino embaixo, Nega, tá? Você pode ter certeza que o pouco que eu estou acompanhando o trabalho da Vera, eu assino essa sua frase aí. Tem SM Martos... É um nome oficial, que não dá para saber o nome da pessoa. Selma, obrigada. Solange, obrigada. Manhã maravilhosa, obrigada. Então, agora, a próxima pergunta, Vera. Eu sou apaixonada por tudo que se refere à leitura, à literatura, aos escritores. Eu quero ler tudo, eu acho que vai faltar tempo na minha vida para ler tudo que eu quero. Eu também, nas minhas academias, uma coisa que eu expliquei nas outras lives, mas é bom reforçar aqui,
Quando nós entramos para agremiações como academias, fundações, enfim, se você cria a cadeira, você pode escolher o patrono, e todas as cadeiras nessas agremiações têm um patrono, né? Se você cria a cadeira, você tem o direito de escolher o seu patrono. Depois de um tempo, quando essa cadeira, por exemplo, daqui a 50 anos, digamos, que você não está mais nessa cadeira, e um outro escritor vai ocupar a cadeira número 5 da Academia Luverdense de Letras, vai ter como patrono aquele que você criou, que é o Mário Quintana. Então, saiba que quem ocupar a cadeira 5 da Academia Luverdense de Letras, o patrono é Mário Quintana. Eu tenho na Sinopense de Letras, eu também criei a cadeira 21, e eu escolhi o nosso querido também gaúcho, Érico Veríssimo, que eu amo, de paixão o Érico Veríssimo. E quando eu fundei a cadeira 48 da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, eu escolhi o Paixão Cortes, que ele é o nosso tradicionalista gaúcho lá, que criou os CTGs, os MTGs, enfim. E tem aquela da Febacla, que o patrono é um médico italiano que criou, ele escreveu só um livro no ano de 1700, olha que interessante isso, A Doença do Trabalhador. E a partir desse livro, desse médico italiano, que é o meu patrono na academia, na Febacla, nós temos hoje a medicina do trabalho. Então, ela surgiu a partir desse trabalho, desse médico italiano, que é o meu patrono na Febacla. Enfim, mas para as pessoas entenderem um pouquinho o que é patrono, é mais ou menos isso. Quando você cria a cadeira, você escolhe, quando você ocupa uma cadeira já criada, você já vem como patrono. No caso da Vera, ela criou a cadeira 5 na LL. E ela escolheu o nosso querido poetinha Mário Quintana, que eu o conheci nas feiras do livro em Porto Alegre. Eu ia muito para a feira do livro em Porto Alegre e eu cheguei a conhecer. Mas vamos lá, fala do nosso querido Mário Quintana. Então, por que escolher Mário Quintana, né? Primeiro porque ele também, como eu, era jornalista, né? Ele começou a vida dele em Porto Alegre como jornalista e já escrevia poemas e tal, mas ele teve como função principal, digamos assim, a profissão de jornalista. Eu também tive a oportunidade de conhecê-lo nas feiras do livro lá em Porto Alegre, e quem não o conhecia passava despercebido, né? Ele sempre foi uma pessoa muito humilde. Sim, verdade. E essa é outra característica que sempre me inspirou, né, no Mário Quintana, e a razão também de eu ter escolhido. E principalmente pela forma simples como ele sempre brincou com as palavras, né? Aquele jeito simples dele dizer coisas profundas. E eu quero, assim, aqui até recitar um pequeno poema dele, né, para poder exemplificar isso que eu estou falando, né? Por exemplo, das utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Eu acho que isso diz muito, Lê. E isso inspira muito também. Em poucas palavras. Em poucas palavras. Então, essa simplicidade do Mário Quintana é que sempre me inspirou e me levou, então, a escolhê-lo como meu patrono na academia. Como você já falou no início, né, a vida de escritor no Brasil não é fácil. Eu, de certa forma, te invejo, porque tu disseste que agora tu pode se dizer escritora, né? Escolhi. Tá dedicando escolher ser escritora. É o meu sonho escolher, mas eu ainda não consigo fazer isso, não posso. O trabalho ainda me absorve muito, né? O meu trabalho jornalístico. Mas é o meu sonho, tá? É o meu propósito, não é o sonho. A gente tem que dizer que é o propósito, né? Para conseguir alcançar. Que eu possa realmente chegar e dizer, bom, agora eu sou escritora, vou me dedicar à minha obra literária. O Mário Quintana, embora ele tenha tido assim vários livros publicados, ele morreu pobre, né? Ele morreu em maio de 1994 e ele não conseguiu fazer fortuna com os livros dele, né? Então, isso ainda é um desafio para o escritor no Brasil, infelizmente, né?
a escrita não, a literatura não tem ainda o devido valor e o devido espaço. Mas é uma missão, não deixa de ser uma missão, né? E eu agradeço as palavras lá da irmã, como é o nome dela? A irmã Luísa. Luísa, irmã Luísa, que falou da missão de jornalista, né? Eu agradeço as palavras dela. Realmente é uma missão, eu acho que nós todos, né, Elaine, que escrevemos, temos essa missão, principalmente nesse momento, né, tão difícil que estamos atravessando, e que os valores muitas vezes ficam tão esquecidos, né? E nós temos sempre essa missão de procurar resgatar, de procurar não deixar morrer, na verdade, esses valores que precisam estar presentes, estar vivos, para que a gente consiga levar a vida de uma forma melhor, né? E nesse ponto eu quero até colocar aqui um pensamento que eu encontrei ontem, que eu achei assim bem interessante, que eu acho que expressa um pouquinho essa da Lia Luft, que ela diz assim: eu amo a Lia Luft. Ela é maravilhosa. Andamos tão desencantados que ser decente parece virtude. Então, acho que vale a pena, né, nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Quer dizer, hoje as coisas estão tão viradas de cabeça para baixo, né, os valores, os verdadeiros valores tão esquecidos, que a pessoa que tem uma pequena, né, a pessoa que consegue ser decente nesse cenário todo é vista como uma pessoa, como uma fonte de virtudes, né? O que deveria ser obrigação virou qualidade, né? Tinha que ser normal, tinha que ser o normal. É o normal. Exatamente. Mas assim, né? Só um ponto de reflexão aí. Mas você faz referência, Vera, ao ponto, eu acho que, como você diz, é interessante a gente refletir, porque quem é da área das letras e das artes, como nós estamos agora envolvidos nessa dinâmica, enquanto missão, é a missão da palavra. E é muito importante nós refletirmos o que é que nós comunicamos com a nossa palavra, seja falada aqui nas lives, né, agora, no caso, através da fala, mas ao escritor, ao jornalista, o que é que comunica com a sua arte, com a sua literatura, o que é que nós deixamos de legado e o que é que nós falamos. Então, isso é muito importante, que é aquilo que você fala com o pensamento da Lia Luft, e que nós termos sempre presente a questão da ética, e de nós sermos normais. Tipo assim, ser bom deveria ser normal. Né? Ser bom deveria ser normal, e não visto como, ai, nossa, olha, essa pessoa é boa. Não, é normal ser bom. Isso é muito interessante. Exatamente. E o Mário Quintana era muito isso que você fala. E retomando a questão do Mário Quintana, eu acho que ele é o representante, assim, digamos, um dos representantes da saga do escritor. Porque o escritor no Brasil é isso, ele é apaixonado, ele faz obras maravilhosas, a nossa literatura é ótima e muito boa, mas infelizmente, assim, nós ainda precisamos de outro ofício para sobreviver. Quando eu digo que eu escolhi me dedicar à literatura, não foi fácil fazer essa escolha, né? Para quem depois vai ouvir isso, que saiba disso, porque eu ainda posso estar na ativa, né? O meu currículo profissional, ele não é pouco, eu poderia muito bem atuar em qualquer área, e muito bem. E eu sou uma profissional competente, eu sei disso, que tudo onde eu atuei, eu sempre atuei bem, mas principalmente pela formação que eu tive, pela ética, valores e formação da família. Mas, assim, eu escolhi com essa condição. Eu sei que, em termos financeiros, vai reduzir muito, tipo assim, vai me manter nesse padrão. Eu não vou continuar aumentando meu padrão de vida. E por que isso? Eu cheguei a uma conclusão fazendo a seguinte pergunta. O que é a vida da gente? Essa pandemia fez a gente refletir. Qual é a nossa missão? A que nós viemos? O que você quer com essa vida? Então eu pensei, eu quero mais dinheiro ou eu quero realizar meu grande sonho? Então foi respondendo essa pergunta que eu optei em ficar só com a minha aposentadoria, que eu sou professora aposentada. Quem sabe, não é novidade para ninguém, que o salário de aposentado de professor não é uma fortuna, mas me dá condição de morar
ter o meu carro e comer. Então, são as necessidades básicas que eu preciso para viver. Pronto. E eu vou ser feliz com a minha literatura. Então, eu acho que pegando um pouquinho a base do Mário Quintana, ele é um grande poeta, mas ele morreu pobre. E nós, da literatura, digamos assim, não morremos pobres porque vamos atrás de outro emprego também, né? E a gente vai fazer outra coisa. Enfim. Exato. E assim, né, Lene, ele morreu pobre exatamente por uma opção também de nunca se desviar das virtudes dele, foi né? Dos valores dele. Que, assim, então, assim, ele sempre foi muito dizer... convicto nas posições dele, e isso, de certa forma, o levou a permanecer na pobreza. Porque, assim, Vera, essa questão de você ser rico ou ser pobre, eu penso que é uma convenção social. E que deve ser respeitado. Tipo assim, se eu quero... por exemplo, agora, eu escolhi só fazer isso e fica só com a aposentadoria. Aí lá na frente o pessoal vai dizer, mas ela não enriquece. Claro que não, mas é uma opção minha. Né? Eu estou escolhendo isso. Entende? Acho que é um pouco que o Mário Quintana nos representa. Eu só quero fazer, antes de partir para o nosso final aqui, que eu tenho mais 3 perguntinhas para você, mas elas são rápidas, fazer um parêntese sobre a Lia Luft, que tem um episódio muito interessante da Lia Luft, para vocês saberem. As Jornadas Nacionais de Literatura em Passo Fundo iniciaram em 1983, foi a primeira. Foi num ginásio, enfim, eu já estava lá, né? Eu participava de todas as jornadas, eu já estava desde a primeira. E eu lembro que na primeira tinha aquela mesa assim, tinha os Caruso, que são os caricaturistas, os 2 Caruso, os irmãos Caruso, tinha o Loyola Brandão, a Lígia Teles, a Lia Luft, uma mesa assim que assim, nossa, eu nem piscava, sabe? Eu de boca aberta, babando e nem piscando com aquela mesa. E aí, chegando para começar a fala deles, e o pessoal chegando, sentando, formando mesa, a Lia Luft pega um pente e se penteia, começa a pentear o cabelo, né? E aí aconteceu, cada um fez a sua fala e no final abriu para perguntas. Chegou para a Lia Luft a seguinte pergunta: Lia, você não acha que é falta de etiqueta, falta de educação, ficar se penteando na frente de uma plateia tão grande? O ginásio estava lotado. Olha o brasileiro, Vera. Ao invés de perguntar sobre leitura, literatura, produção literária, essa pessoa que, vamos dizer assim, eram professores e tal, que estavam ali, veja o nível. Perguntou para ela se não era feio ela se pentear na frente das pessoas. Começa pela pergunta, né? Que vamos refletir sobre isso. E eu nunca esqueço desse episódio, porque ela, com toda a calma do mundo, ela disse assim: o ginásio está lotado de pessoas e eu não sabia se o meu cabelo estava bem ou se eu estava despenteada. Eu não me enxergo aqui, não tenho espelho. Então, eu preferi que vocês me vissem 1 minuto me penteando do que 2 horas despenteada. Então, tipo assim, é um episódio... sábia. Então, é um episódio da Lia Luft que vocês podem juntar ali, que eu presenciei, podem juntar a literatura dela. Começando aqui, agradecendo novamente, ó, a irmã Luísa está dizendo que a Gilene e a Nivinha são lá do Centro Social. Obrigada, queridas, pela presença de vocês lá do Centro Social. Tem Harla Teixeira que entrou, obrigada. Maria Clara de Souza entrou, obrigada. Nosso presidente, né? A presidente de vocês da Academia Luverdense de Letras. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Maria. Finalmente consegui acessar. Bem-vinda, querida. Acompanha os sinais aqui da nossa live. Parabéns pela Academia Luverdense de Letras, parabéns pela competente condução dessa agremiação, que é muito importante. A Maíra Matos também entrou. Obrigada, querida Maíra. A irmã Luzia está dizendo: se é bom guardar os segredos do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem, o mal não te atingirá. Verdade. Será que não tem recurso suficiente? É uma opção. Será que não ter recurso suficiente é uma opção? Se é opção de quem? Não entendi, me ajuda a entender essa pergunta.
será que não ter recursos suficientes é uma opção? Depende, eu acho que depende de cada um. Por exemplo, lá no começo da minha vida, que eu tinha filhos para criar, que eu precisava comprar minha casa para não entregar a responsabilidade de me sustentar para o governo, porque eu acho isso ó. Eu não concordo com essas pessoas que jogam a responsabilidade de sustentá-los para o governo. Então, eu fui me criar, como diz a minha mãe, vai te criar. Então, eu decidi casar, ter filhos, queria ter minha casa, tenho meu carro, o marido tem o carro dele, eu comprei o meu carro, eu paguei meu carro. Então, foram opções, e eu acho que são opções, sim. Tudo na vida é uma questão de opções. E eu decidi que, na época, eu queria, sim, ter uma vida digna, com casa, com carro, com filhos estudados, com filhos que precisavam. Então, eu trabalhei, eu acordava às 5 e ia dormir meia-noite. Mas agora, os meus 3 filhos, graças a Deus, encaminhados. O mais velho mora aqui em Lucas, tem 2 filhos, o Arthur e o André, meus queridos netos, que estudam na La Salle. Minha filha querida mora em Chapecó, também tem 3 filhos, o Davi, a Antonella e o Afonso. Beijo para os meus 5 netos. E o meu último filho se formou agora, esse mês, em Engenharia Civil em Sinop, e agora tomou o rumo dele. Quando eu formei o meu último filho, eu decidi, agora eu vou me dedicar ao meu grande sonho. Então, está sendo uma opção, entendeu? Mas antes, quando eu tinha a responsabilidade da família, eu trabalhei. E eu não entreguei meus filhos para ninguém criar, muito menos para o governo, que eu acho essa postura, eu insisto nisso que eu não concordo. Eu acho que cada um precisa buscar... Vera, que mora aqui em Lucas, é a testemunha disso. O mercado de trabalho dessa região aqui só não trabalha quem não quer, porque o mercado de trabalho ele está assim, muito favorável a tudo e a todos. Então, é possível nós termos uma vida digna, nós encaminharmos a nossa vida assim, mas optar agora em não ganhar mais, e não fazer mais, e não fazer patrimônio, os filhos que vão fazer como eu fiz. Eu decidi viver com aposentadoria de professora e me dedicar à literatura. É uma opção. Tá? São escolhas, né, Helene? São escolhas que se fazem na vida, isso. Né? Fazer o bem também é também um livramento. Verdade. É um prazer. Ah, obrigada. A Maria Clara está dizendo, é um prazer. Se não tem condições financeiras, é a opção de quem? Aí Maria Clara, esse tema, o que eu sugiro? Vamos abrir uma mesa para fazer esse bate-papo, porque assim, existem as condições. Em que condições você vem, e eu tenho certeza que tem pessoas que têm condições menores, menos condições do que a gente. É mais difícil, sim, mas eu insisto, é possível. É possível. Por menos condições que você... Lene, talvez a pergunta da Maria aí esteja bastante relacionada com o que nós falamos, né, da vida do escritor no Brasil. Talvez caiba, assim, ali um ponto com relação a isso, né, de uma valorização maior. Isso, né? Acredito que seja nesse sentido que ela tenha questionado, né? Então, tanto se nós pegarmos assim cada nicho, desde as necessidades básicas, vamos pegar as pessoas que têm poucas condições nas necessidades básicas, vamos para a literatura, para as artes, tudo. Eu penso que nós, Brasil, somos um país que precisamos avançar, e eu acho que vamos fechar essa fala aqui para retomar a nossa literatura com a Vera, e abrir essa discussão numa nova mesa. É interessante que a Maria Claro possa vir, o pessoal da academia também. Eu penso que isto tem a ver com políticas públicas. As políticas públicas, locais, estaduais, nacionais, elas têm a ver com o desenvolvimento e com as oportunidades. Que oportunidades você vai dar para o seu munícipe enquanto políticas públicas? Você vai sempre sustentá-lo como uma cesta básica e atrelar a isso o seu voto, ou você vai oferecer uma oportunidade dele ganhar o seu próprio sustento e ter a liberdade de dizer isso é meu, pelo meu trabalho, pela minha dignidade. É uma questão de políticas públicas. Eu penso. E na literatura também, nós estamos precisando que o Brasil ele pense políticas públicas diferentes na questão da arte, da literatura, da cultura. Porque nós, escritores, sofremos muito com a questão
de um povo que não lê, que não tem cultura de leitura. Começa por aí. Políticas de incentivo à leitura, políticas de apoio ao escritor local, por exemplo. Aqui em Lucas, quantos escritores tem? Tem até a Academia de Letras. Por que não se constrói uma política de apoio às obras de vocês, às obras dos luverdenses? Sinop, as obras dos escritores sinopenses. Então, isto passa por, em síntese, políticas públicas. É o que eu penso, né? Acho que é uma pauta bem interessante aí para um outro bate-papo, né? Isso, eu acho que isso vai dar um bate-papo bem interessante entre nós. Bem interessante. E os que vão participar. Conheço várias pessoas que aprenderam a viver com menos dinheiro e são mais felizes. Isso tudo são escolhas, né? Parabéns, enfim, Maria. Vamos lá. Entre as perguntas, assim, para nós conhecermos Vera, acho que é a última pergunta para a gente conhecer você. O que você tem a nos dizer sobre como incentivar a leitura, a importância da leitura, e se você tem dicas para a leitura? Sejam obras, sejam autores ou sejam táticas para nós incentivarmos leitura, criança, adolescente, enfim. Falar sobre leitura e dicas de leitura. Então, Lene, esse é um ponto bem importante, inclusive quero até retornar um pouquinho na minha infância, para poder falar um pouquinho como que a leitura entrou na minha vida, né? A minha mãe, ela estudou só até o 4º ano primário, é o que se falava, né, na época. Sim. Mas ela sempre foi muito apaixonada por livros. Ela era uma devoradora de livros sempre que possível. E o meu pai está com 86 anos e ele até hoje lê muito. E então eu sempre tive esse incentivo dentro de casa. Eu lembro quando nós éramos crianças lá no interior do Rio Grande do Sul, na roça, eu nasci na roça, né? E vivi na roça até os 11 anos de idade. E eu tenho uma lembrança muito boa da minha mãe, que ela à noite, cuidando do jantar, e nós ao redor do fogão a lenha, e ela contando histórias para nós. Saudade. Ela era uma exímia contadora de histórias. E isso foi despertando em mim esse gosto, essa paixão pela leitura. Então, eu acredito, Lene, dentro da sua pergunta, como incentivar isso é dever de cada um de nós dentro de casa, com nossos filhos, né? Eu tive essa experiência com as minhas filhas, hoje eu estou acompanhando isso com os meus netos, né? Meu neto mais velho está com 14 anos, ele lê muito, muito, muito mesmo, né? E os pequenos, o Vinícius, que está com 5 anos, e o Giovanni, que também está com 5 anos, eles não conseguem, o Vinícius não vai dormir sem ter a leitura dele da noite. Que lindo! E isso vem incentivado com eles desde bebês, né? Assim, o que eu fazia com as minhas filhas, hoje as minhas filhas, os meus genros fazem com os meus netos. Então, eu acho que esse incentivo precisa ter dentro de casa. Nós não vamos formar leitores se nós não oferecermos a leitura para eles. Nós não podemos esperar que as crianças cheguem na idade escolar e aí chega lá o momento em que você tem que ler os clássicos da literatura, né? E a criança vai gostar de ler se ela não teve essa vivência anterior, se ela não aprendeu a gostar. Ninguém gosta daquilo que não conhece. Então, nós precisamos ofertar isso, né? Precisamos tornar conhecida, né? Tornar conhecido o hábito, criar o hábito para que eles tenham gosto. E isso é papel de cada um de nós, dentro de casa, do pai, da mãe, da avó, do avô, a praticar esse incentivo. Eu acho que minha posição é essa. Porque, assim, eu sei a diferença que a leitura fez na minha vida. Eu estudei em escola multisseriada. Eu não sei se as pessoas sabem o que é isso. Eu dei aula, eu fui professora de escola multisseriada. Então, eu estudei os primeiros anos escolares da minha vida
Foram em escolinha multisseriada, Nas uma sala de brisoletas lá aula. do Sul, não sei se você ouviu falar das brisoletas. As brisoletas lá do Rio Grande do Sul, as escolinhas em que em uma mesma sala de aula, uma única professora trabalhava com primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então, essa fila aqui era do primeiro ano, essa fila do segundo, do terceiro. Aí ela chegava aqui, passava numa parte do quadro, a atividade para o primeiro ano, então, assim, aí vem a pergunta. Que condições, que futuro poderia ter uma menina que nasceu lá na roça, que estudou em escolinha multisseriada, se ela não tivesse tido dentro de casa o incentivo dos pais para buscar conhecimento? Então, é dever de cada um de nós, né, enquanto pais, enquanto avós, hoje eu me coloco como avó, né, de ofertar isso. Você diz assim, que viveu na roça, a sua mãe só estudou até a 4ª série, e ainda assim ela sentava, contava história, ela lia. Foi isso que te motivou, te incentivou? Então começa dentro de casa, não precisa esperar a escola. Mas aí eu vou puxar aquele gancho que ele surgiu aqui, que vai ser um papo para uma mesa redonda para nós, que é a questão da escolha, opção e poucas condições. Gente, eu tenho, talvez eu esteja sendo rígida, pode ser, mas me ajudem a compreender e me dizer se eu estou errada ou não, porque eu também eu acho que nós somos eternos aprendizes, né? O que eu penso hoje não significa que eu vá pensar igual amanhã. Desde que haja um argumento que me convence que eu esteja errada, tudo bem, mas eu preciso de convencimento para isso. Então, quando você diz que isso vem de casa, é importante, não espere a escola, você é uma menina da roça, a sua mãe praticamente estudou muito pouco, e ainda assim ela foi a sua inspiração, né, a sua motivação para ser o que você é hoje, e vem para nós essa questão, mas a opção de quem não tem condições. Gente, eu já fiz uma fala num evento em Sinop que eu fiz essa experiência. Eu sou do Rotary, e no Rotary de Sinop, eu fundei o Rota Kids, que é o Rotary para as crianças. E no Rota Kids, aqui no Rotary de Lucas também tem, nós desenvolvemos um projeto literário, de leitura, de incentivo à leitura. E na escola que eu trabalhava, nós criamos uma biblioteca pública num ponto de ônibus. Tem um ponto de ônibus na Avenida Júlio Campos, em Sinop, que as pessoas podem ir lá levar livro, levar para casa, trocar, enfim, é uma biblioteca pública. Nesse movimento, eu também adquirindo livros, fazendo campanhas de livro com os rotarianos, e eu fui nas livrarias para comprar. Gente, tudo bem que são os livros clássicos, eles são apresentados, digamos, cortados muito feito uma releitura, mas tem coletâneas dos clássicos da literatura por R$2. Por R$1,50, que é um livrinho simplesinho, grampeado, ele é ilustrado, e ele tem aquele conto clássico resumido. Para um pai e uma mãe que quer motivar o seu filho a gostar de ler, a gostar de um livro, a ter a experiência do livro, vem me dizer que R$1,50 não pode? Pode sim. Eu acho que R$1,50 pode sim. E eu ousei dizer naquele meu programa assim: brasileiros, vamos construir uma cultura entre todos. Quem tem condições, coloca na sua cesta básica do mês feijão, arroz, chocolate, champanhe, vinho caro e um livro de R$300. Coloca um livro na sua cesta básica. Para quem tem poucas condições, coloque feijão, arroz, a farinha e um livro de R$1,50 para o seu filho. Que no fim do ano, você tem 12 livros na sua estante em casa para as suas crianças, com R$1,50 por mês. Então, aquele argumento assim de que o brasileiro não tem dinheiro para comprar livro, não me convence. Não me convenceu. Porque não precisa comprar o meu livro que custa R$38. Eu não estou dizendo para comprar o meu livro, entende? Porque os nossos livros, Vera, eles têm um custo. E nós que bancamos. O escritor independente é o que banca a sua produção. Isso é muito caro. E para nós também não é fácil.
E não dá para a gente começar a imprimir livros e sair distribuindo, porque a nossa realidade também, ela se equipara a essa nossa conjuntura nacional Brasil. E a gente sabe disso. E a pirâmide social e econômica, está aí. A gente estudou isso na história. Mas eu ainda insisto, eu me considero aqui embaixo, na base da pirâmide. Não é argumento para eu não ter um livro em casa para o meu filho, em cima da estante ali para o meu filho ler. Porque tem livros de R$2, tem livros de R$1. Ah, mas é escrito. Não importa. Incentive o contato com o livro, incentive a leitura. Leia você a história e depois conte para sua criança que não sabe ler ainda. Entende? Um pai que tem uma criança de 2, 3 aninhos que quer começar a contar história, compre esse livrinho de R$1,50, leia e conta para sua criança. Enfim, eu estou nessa bandeira de tipo assim, vamos incentivar a leitura e você trouxe... Para mim, me realizou de manhã, Vera, com você, que você trouxe esse elemento. O incentivo à leitura é em casa, sim. É possível, sim. É em casa, Os sim. pais podem fazer isso, sim. E não é a condição financeira que vai... Porque, por exemplo, lá em Sinop, essa biblioteca pública que a gente fez. Em 2 anos de biblioteca pública, nós colocamos lá naquele ponto de ônibus mais de 5.000 exemplares. E as pessoas levam para casa e leem. Então, tem opção. Aqui em Lucas do Rio Verde, para quem não tem dinheiro, eu não tenho 50 centavos para um livro. Tem a biblioteca pública que empresta, gente. Se dê o trabalho de ir a pé até a biblioteca, retira um livro e leia para o seu filho. Ponto. Entende? Então, eu sou muito incisiva nisso. Às vezes eu tenho que até me acalmar, porque eu não entendo como que as pessoas... ainda se pautam no argumento. O brasileiro não lê porque não tem dinheiro. Esse argumento, para mim, ele não é válido. Não vale, para mim não vale. Lene, assim, essa questão de biblioteca, acho que é importante. Eu também, na minha infância e adolescência, a gente não tinha condições de estar comprando livros toda hora. Mas tinha biblioteca, né? Depois, quando eu já não estava mais na roça, né? Quando eu passei a estudar numa escola maior, né? Eu tinha biblioteca na escola e assim, aí tomava empréstimo, né? Tinha lá o prazo, tantos dias para você ler, devolvia aquele, pegava outro. Então, assim, acho que esse incentivo, sim, eu reforço, tem que ter dentro de casa. Verdade. E nem é quando a criança está com seus 2, 3 anos, não, é quando bebê mesmo. Eu acho que já quando bebê, você tem que ir introduzindo isso, porque eu vivenciei isso com minhas filhas e com meus netos, né? De ler para eles, e aí depois, quando é assim que eles conseguem, eles manusearem os livrinhos, de ponta cabeça, né? Mas assim, eles liam a história, né? A história que já havia sido lida para eles, que já havia sido contada para eles. Então, eles pegam o livrinho, mesmo que seja de cabeça para baixo, e eles contam, e vão folhando, fingindo que lê. A história, eles contam, está mergulhada nele. Exatamente. Exatamente. Então, é isso que é incentivar a leitura. E assim, quando eu falo dos meus netos de 5 anos que eles leem muito, o Giovanni, assim como o Vinícius lê, tem que ter a historinha todas as noites, o Giovanni chegou à ousadia de alguns dias atrás escrever uma história. Que lindo isso. Então, sabe, eu me sinto realizada, porque acho que é fruto de um trabalho que a gente faz. Então, é o que a irmã Luísa está dizendo, que a irmã Luísa que trabalha... A irmã Luísa, esse centro social, é num bairro muito pobre lá em Recife, e ela faz todo esse trabalho, tipo assim, resumindo, e isso é bíblico, né? Não deu peixe, ensina a pescar. Ela mesma diz aqui, ó, isso só reforça o nosso compromisso como família, como sociedade, e também como governo. Então, são todos, nós em casa e as políticas públicas dos governos. Então, isso tudo tem que andar junto, porque a educação e a cultura é um dever de todos. A irmã Luísa tá certa. E na live com a Marisa Jacometo domingo, eu vou repetir aqui para vocês. Se vocês quiserem, anotem ali, seguir no Instagram, é Morgana Seco, com 2 Cs. Morgana Seco é uma jovem porto-alegrense que com o esposo foram morar em Londres. Acho que há uns 2 anos estão morando em Londres. E há 1 ano eles tiveram uma bebezinha. Ela tem 1 ano e pouco, 1 ano e 1 mês. E no Instagram dela, ela está postando somente as experiências que ela está vivenciando
como incentivo à leitura a filha dela, que não, desde que ela era bebê. Parece que ela já lia para bebê quando ainda estava grávida. Ela pegava livros e lia histórias para a bebezinha dela, Alice, o nome da bebê dela é Alice, desde a gravidez. Então, é aquilo que você vem falando. Você não precisa esperar que o seu filho vá para a escola para saber o que é um livro e para ter esse gosto pela leitura. E nós, brasileiros, mais do que nunca, precisamos melhorar a nossa cultura da cultura. É uma cultura de cultura, que eu digo, né? Mas, verdade. Obrigada, Vera. Que faltou a dica de leitura, né? Isso. Dica de leitura. Então, a dica de leitura que eu gostaria de deixar hoje é... Eu li recentemente esse livro, fiquei assim, num primeiro momento ele é intrigante, mas ele provoca uma reflexão muito séria. É O Silêncio dos Livros, de Fausto Luciano Panicassi. É muito interessante porque ele parte de uma realidade em que os livros estão proibidos. Então, por todos os lugares por onde ele anda, ele vê faixas e vê cartazes. Ter livros é crime, denuncie. E a partir desse cenário, ele desenvolve toda a história de todos os problemas que surgem pela falta de leitura, pela falta de reflexão, por essa lei que manda enterrar os livros. Então é muito intrigante e eu recomendo, né, quem gosta de leitura aí, que faça essa leitura, porque é bem interessante depois como que o personagem, a partir da redescoberta dos livros, como que ele consegue transformar a vida dele. É muito bacana, essa a minha dica de hoje. Bacana. Obrigada pela dica, querida. Eu também quero deixar uma dica de leitura que eu acho que você vai gostar. Não sei se de repente você já leu. Ele é um romance, mas, tipo assim, essa literatura da poesia, do romance e da ficção, ela te dá o direito de dizer o que você não pode dizer, tipo assim, ó, vou falar essa verdade. Aí qualquer coisa que a pessoa diz, não, isso aí é o que eu inventei, não tem nada a ver. Mas tem muito romance histórico, épico, que falam a verdade. Eu sugiro o livro Úrsula, que fala do Brasil 20, 30 anos antes da abolição da escravatura. E é uma escritora mulher, que ela escreveu esse livro em 1850, e ela só foi descoberta em 1960, agora, por ser mulher. Então, fala da mulher na literatura, da mulher não ser reconhecida como escritora, e fala do Brasil dos escravos. Então, é um livro bem bacana. E esse é O Silêncio dos Livros, eu já anotei aqui, eu vou procurar, já quero ler. Quero agradecer que o Gilmar entrou. Ele é gaúcho também, ele é um conterrâneo nosso, mas eu acho que há 40 anos ele mora em Cáceres, mato-grossense de coração, como você, e ele é um querido, eu conheci ele no Rotary, e ele é um artista, ele desenha com caneta, sabe caneta de escrever, mas caneta colorida? Então ele desenha... Já vi algumas pessoas que fazem isso. Ele desenha a natureza, ele desenha IPs, enfim, e ele está desenhando algumas séries... fazendo uma série de desenhos que eu vou usar nos meus livros. Então, tem mais novidade por aí com as artes do Gilmar. Obrigada, Gilmar. Beijo para você, querido. Vera, eu não coloquei lá lá na pauta, mas se você tiver ali por perto, você poderia ler para nós um poema do seu livro? Você tem um livro ali por perto para a gente finalizar com um poema o nosso domingo? Vamos lá. Deixa eu procurar um aqui. Tá, enquanto você procura um ali, para dizer para as pessoas que hoje nós estamos aqui, Café com Lene, conversa com a Academia Luverdense de Letras, a ALL. A nossa entrevistada de hoje é a fundadora da cadeira número 5, cujo patrono é o Mário Quintana. A Vera é gaúcha e morando há mais de 35 anos em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Na verdade, ajudou a construir
essa cidade pujante que em pouco tempo está chegando a 100 mil habitantes. E como trabalho com a arte dela, que é o da escrita, no gênero jornalístico principalmente, mas poeta também. Então, é um gênero jornalístico que é o do trabalho e que está com várias obras. Procurem ali no site da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, do Sicredi, e outro é o Cicobi, né? Sicredi e Cicobi? Não, é tudo Sicredi. É tudo Sicredi. Então, no site Ouro Verde, Sicredi Grandes Rios, Sicredi Sudoeste. Tá, então no site do Sicredi e no site da Prefeitura Lucas do Rio Verde vocês encontrarão as obras da Vera, que são obras literárias, eu digo assim, referências bibliográficas de fonte primária. E agora nós vamos finalizar com a Vera poeta, porque esse coração de poeta, eu tenho certeza, Vera, que agora no final da live eu entendi porque você é poeta. E eu ouso dizer que esse seu lado poeta, ele veio do que a sua mãe fez. Eu acho que a sua mãe, fazendo o que fez, contando histórias para você lá na roça, você sendo menina, é o que virou aquela chavinha da emoção, do criar a poesia para a vida. E quem tem o dom da escrita, quem tem o dom que você tem da escrita, pode até fazer uma escrita jornalística, mas com o que a sua mãe fez, ela mexeu no seu coraçãozinho ali, que é a emoção. A gente sabe que o poema, ele envolve a emoção. E aí, vamos finalizar essa live, mas depois você volta para dar sua mensagem final. Nós queremos ouvir um poema seu. Então, Lene, eu sou muito grata, assim, aos meus pais, né, por terem me dado essas oportunidades. E eu continuo escrevendo meus poemas, meus contos. Uma hora dessas eu tiro o meu tempo para organizar e quem sabe, colocar um livro ali no mercado. Bom, eu vou ler, então, aqui um dos poemas que estão na coletânea Zé Bolo Flor, que é o poeta andarilho, né, um poeta mato-grossense, folclórico, né, Lene? Legal. E eu vou ler, então, uma poesia que está publicada neste livro, nessa coletânea. Chama-se Covardia. Covardia é calar quando se faz necessário falar. Covardia é cruzar os braços quando se faz necessário lutar. Covardia é fechar os olhos quando se faz necessário enxergar. Covardia é tapar os ouvidos quando se faz necessário escutar. Covardia é fugir à responsabilidade quando se faz necessário assumi-la. Covardia é ficar insensível diante das injustiças e pensar: não é comigo, não posso me envolver. Covardia é ter a consciência da realidade e negá-la a quem não tem. Covardia é ter nas mãos o poder de mudar o rumo da história e permitir que tudo continue como está. Não sejamos covardes. Que lindo, Vera. Eu acho que isso fechou com chave de ouro que a gente discutiu. A atitude de você pai, de você mãe, de você professor, de você profissional, jornalista, escritor e político, que são os que têm nas mãos esses poderes de fazer alguma coisa, e nós podemos fazer por opção e não sermos covardes. E eu acho que tem a ver um pouco com... Eu, pelo menos, sou de base de formação cristã, né? Eu acredito que existe um Criador maior e que nós somos um pouquinho desse Criador também. E por nós sermos isso, somos iguais, todos, independente se você pode comprar um livro de R$200 ou um livro de R$1,50, né? Nós somos a mesma essência e que traz essa base cristã, que é uma fala de Jesus: olhai o próximo, olhe para o outro. Quem é você e quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? É só a sua família? São só os seus amigos? São só os seus colegas? Ou é também quem você nem sabe quem é, mas que está passando por necessidade?
Então, esse olhar em todos os sentidos, eu enquanto sociedade luverdense, eu enquanto sociedade brasileira, eu enquanto professor, eu enquanto poeta e eu enquanto desempenhando uma função política, né? Que é nós fazermos esse entendimento que a responsabilidade de não sermos covardes é de todos. E o poeta tem esse poder de registrar isso. Que lindo poema, Vera. Obrigada, acho que ele fechou com chave de ouro a nossa live de hoje. E a sua mensagem final? Bom, agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade. Assim, foi muito bom conversar contigo e saber que tem muitas pessoas aí nos assistindo, né? Poder falar de leitura, falar de literatura, poder deixar essa mensagem de quão a leitura pode realmente fazer diferença na nossa vida. Eu só tenho a agradecer. E para fechar, Lene, aproveitar esse momento final, deixar aqui um pensamento do Antônio Vieira, filósofo, orador, missionário português, né? Ele escreveu assim: o livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a gente fechar a nossa conversa. Obrigada, Vera. Obrigada mesmo. Quero agradecer mais uma vez a Academia Luverdense de Letras, que tem a presidente aqui, a Maria Claro também. Obrigada, Maria Claro. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela coragem de criar essa agremiação em Lucas. Como disse a Vera, Lucas comporta isso, porque tem muitos talentos em Lucas, parabéns por isso. E dizer que isso que a Vera também acabou de dizer, reforçar a leitura, quem tem acesso ao livro, a leitura, que eu acredito, por isso que eu quero ler o livro que você indicou, O Silêncio dos Livros, a leitura é o que nos liberta, é uma das condições para a liberdade. Porque você pode não ter, tipo assim, o que é a liberdade? Principalmente a liberdade de pensamento, de expressão, a liberdade de ser você. Obviamente que vivendo em sociedade com todos a organização social, mas a liberdade não tem preço. E nós conseguimos ter essa sensação de liberdade no momento em que você tem a opção de escolher. Você pode escolher, eu posso escolher assim, assim e assim. E você constrói essa liberdade, abre o seu pensamento para entender as escolhas, através da leitura. Então, pais, incentivem a leitura, professores, incentivem a leitura, políticos, reforcem as políticas públicas, em todos os sentidos, obviamente, tudo é importante, tudo. É saúde, é esporte, é obras, é educação, é leitura, então isso é prioridade, tudo é prioridade no ser humano, enquanto nós somos um ser complexo, nós não somos só uma coisa, nós somos tudo isso. Então, as políticas públicas fazem diferença sim, e quero terminar agradecendo você, Vera, bom domingo, e quando nós terminarmos essa live das leituras e da literatura, vamos para uma mesa redonda sobre outros temas ali que a gente pode bater um papo interessante, tá bom? Beijo a todos. Com certeza, beijos. Até domingo com a Solange Oliveira, uma outra acadêmica. Beijo, obrigada.